O grande problema das escolas no mundo todo é que elas intoxicam os alunos com qual tipo de pensamento? O dialético. Elas levam a um racionalismo atroz, ação e reação. Levam a um criticismo, a um vício, mais do que drogas, como a cocaína. Um vício de apontar erros, de ser um expositor de falhas. Nós estamos completamente dependentes. Se você for ver a sua relação com os outros, ou a relação dos pais com os filhos, professores com os alunos, colaboradores entre si, você vai perceber que rapidamente você detecta quando uma pessoa falha na sua articulação das palavras, ou conjuga um verbo errado, mas você não valoriza quando conjuga geralmente o verbo correto. Você não aplaude, ou nós não aplaudimos, porque não fomos treinados. Você percebe quando alguém perde a paciência, mas você não aplaude quando as pessoas são calmas, tranquilas, serenas. O pai, uma mãe, e os professores no teatro da sala de aula, aqui, ou na Ásia, ou na Europa, África, América do Norte, eles, quando os alunos têm participação, interagem, ou se concentram, mostram um olhar atento, uma face onde está deleitando o conhecimento, você não vê que os professores eles não se tornam fã daqueles alunos e usam aquele momento como um momento solene para provocar o biógrafo do cérebro, que é um fenômeno completamente inconsciente. Como é que ele se chama? Fenômeno RAM, registro automático da memória. Para registrar a concentração, a acalmia, a tranquilidade, o altruísmo de maneira privilegiada, fazendo com que mais janelas sejam construídas para se estabelecer plataformas para a expressividade de novas características de personalidade, ou até de expansão das características de personalidade saudáveis, mas que são diminutas, que aparecem pouco, mas elas devem se expressar cada vez mais se tiver muito mais janelas que formam a base para que haja uma espontaneidade nessa expressividade. Lembre-se, janelas solitárias ou arquivos solitários não mudam a personalidade. Assim como um verão, metaforicamente, você não faz com uma andorinha e uma primavera você não faz com uma flor, você precisa de um bando de andorinhas para o verão e milhares de flores para estabelecer uma primavera. Também na mente humana, se não houver centenas ou milhares de arquivos que dão sustentabilidade para a segurança, ela vai perder espaço para a timidez, porque a timidez ela está embasada em milhares de janelas ou arquivos que estabelecem a preocupação excessiva com a opinião dos outros, o medo de ser desaprovado, o medo de não conseguir se expressar adequadamente, a autopunição e assim por diante. O que prevalece, a saúde mental de um ser humano, depende dos jogos de janelas que estão no córtex cerebral. O jogo de janelas que estão na MUC, memória de uso contínuo, que é o centro consciente da memória, ou na ME, memória existencial, que contém milhões, centenas de milhões de janelas com bilhões de dados que foram construídos desde a aurora do desenvolvimento fetal. Contraiu, o cérebro está formado, contraiu a parede uterina, porque a mãe se estressou com o pai, ou ela passou por um problema, nuvens de moléculas entrou na corrente sanguínea através da barreira placentária, então aumentou a velocidade do coração, a criança sentiu uma pressão maior do líquido amniótico, registrou-se. Então a criança não nasce virgem, ela nasce com uma carga genética
para desenvolver a influenciabilidade. Uma pessoa é mais calma ou mais agitada, ela é mais paciente ou mais intolerante, ela é mais irritadiça ou mais dosada. O mundo genético gera influenciabilidade, mas nunca determinação. Só que ela nasce não apenas com a carga genética, um mapa genético, mas ela nasce também com milhares, dezenas de milhares de experiências que foram desenvolvidas no processo de formação do feto. E quando a criança é expulsa para o útero social, a partir do útero materno, aí o biógrafo do cérebro vai ativar o sistema auditivo e o sistema olfativo, o sistema visual, o tátil, ou seja, vai ativar muito mais. E ali a velocidade de construção de experiências ganha musculatura de maneira solene. A criança dentro do útero não tem contato com os alimentos, portanto ela não tem fermentação, não tem cólica intestinal, não passa por dores. A agressividade da luz não afeta a agressividade dos sons estranhos, dos ruídos. Nós estamos ouvindo aqui algumas cigarras cantando, isso é agradável, mas tem sons que são ruins. Por exemplo, você está à noite, de repente tem uma torneira pingando. Não é algo agradável. Então os ruídos podem ser uma fonte de dor, e não apenas as músicas calmas podem ser fonte de prazer para as crianças. E as imagens também, quando você acende a luz num ambiente escuro, é uma agressividade aos olhos. A retina tem que se adaptar. Enfim. E também tem todo o aparelho digestivo se formando, funcionando a partir da digestão dos alimentos, fermentação, e bilhões, centenas de bilhões, trilhões de bactérias positivas, saudáveis, tem que entrar no processo. Vocês que são da área da biologia, das ciências médicas, odontológicas, sabem disso. E aí esse bebê está experimentando dor. Então, a partir do útero materno, no útero social, a quantidade de experiências dolorosas são muito importantes. E dependendo do nível e da qualidade, da intensidade e da quantidade dessas experiências dolorosas, não é só a quantidade, também a intensidade. Às vezes são poucas experiências dolorosas, mas se elas forem intensas, elas podem ser encontrada como agulhas no palheiro. No meio de milhões de janelas, detona o primeiro fenômeno inconsciente, que é um copiloto do eu, para a construção das primeiras cadeias de pensamento. Como é que nós chamamos esse fenômeno? Gatilho da memória ou fenômeno da autochecagem. Ele dispara e ele consegue encontrar as janelas que têm alto volume emocional. Veja bem, uma criança que não tem uma atenção adequada dos seus educadores, sejam pais biológicos, né, ou pais psicológicos e biológicos, enfim, não importa. E também das pessoas ao redor que participam desse processo educacional. Se há acolhimento, se há proteção, se quando a criança cai, os pais incentivam ela a levantar, né, isso é maravilhoso. Quer dizer, vão formando milhares de janelas, dando base para o desenvolvimento da resiliência, que é uma habilidade socioemocional muito importante. Se há abandono, ou seja, a criança está chorando muito, mas não tem nenhuma atenção, ou a mãe não coloca no peito, ainda que não tenha leite no peito, ainda que seja uma mãe adotiva, embora eu não goste da palavra adotivo, porque se não é pai biológico, é pai psicológico. Ou seja, os pais são responsáveis pela formação de grande parte das janelas que vão dar sustentabilidade para as mais importantes características de personalidade. Às vezes, eles não participam diretamente, mas indiretamente, acolhendo, apoiando, valorizando, aplaudindo, entende? Às vezes, eles também participam indiretamente por não saber que a sua ausência ou a sua falta de apoio
vai gerar essa hipersensibilidade, onde pequenos problemas têm um impacto muito grande. Ou às vezes tem crianças que têm muita cólica intestinal e não é resolvido de maneira adequada e as pessoas não percebem. Ou uma criança tem baixo nível de acuidade auditiva e não se percebe. E a criança não recebe uma atenção adequada. Tudo isso vai formando os primeiros bandos de andorinha. Ou seja, as milhares de flores das primaveras. Ou a ausência de flores. Ou então os ruídos no psiquismo humano. Então, o ser humano ele é mais sensível ou menos sensível, ele é mais tolerante ou menos intolerante, ele é mais impulsivo ou mais calmo, autodosado, a partir da formação dessas janelas que se desenvolvem ao longo da evolução da personalidade. Então, no primeiro ato do teatro mental, essa é uma grande questão. Não há livre-arbítrio, porque não é produzido pelo eu que representa, número 1, a capacidade de escolha. Número 2, a consciência crítica. Número 3, a identidade básica. Número 4, a autonomia. Número 5, a capacidade de ser autor da própria história. Que está muito ligado à autonomia, mas aí é um passo além, porque está ligado à proteção da emoção, o gerenciamento do estresse, a capacidade de você não se curvar à dor, mas transformar os dias mais tristes nos momentos mais importantes da sua história. Então, ser autor da própria história ela é mais amplo do que apenas ser uma pessoa autônoma. Você pode ser autônomo, mas não ter nenhuma proteção na sua psique, não ser líder de si mesmo. Ser autônomo para decidir, expressar suas ideias, mas ser uma pessoa impulsiva ou uma pessoa extremamente tímida, insegura. Bom, não há livre-arbítrio no primeiro ato do teatro mental. Isso torna a nossa mente muito, muito sofisticada. Porque se nós não atuarmos adequadamente, o que ocorre é que as crianças e a relação delas com os pais vão ser patrocinadas não por um processo educacional inteligente, onde, por exemplo, os pais observam características solenes dos filhos e aplaudem. Claro que os pais fazem isso quando a criança está nos primeiros meses, primeiros 1 ou 2 anos, 3 anos de vida. Tudo é uma festa, as primeiras palavras, né? Mas depois o filho aprende a falar e os pais não dialogam mais, tá certo? Os filhos entendem a piada e os pais deixam de ser bem-humorados, se tornam criticistas, enfim, se tornam apontadores de falhas. Isso é um erro atroz que ocorre no mundo todo porque atua-se mais em outro fenômeno que nós estudamos, que é o fenômeno da psicoadaptação. Pais se psicoadaptam aos filhos. No começo, os filhos é o maior presente, o maior tesouro, a mais incrível experiência. Mas com o passar do tempo, uma pessoa que é pressionadora, um educador que é um criticista, que é agressivo, que por qualquer bobagem discute, que quer domar o cérebro dos seus filhos, não é um educador, porque o cérebro é indomável, entendeu? Nenhum ditador conseguiu domar o cérebro de um povo. Cedo ou tarde vai haver uma rebelião. Você não consegue segurar uma criança muito tempo no colo, ela quer explorar o ambiente. Há uma sede incontrolável de liberdade, patrocinada pela curiosidade, pela capacidade de explorar o mundo que estamos e somos.